Bem-vindas ao Elas, o podcast onde o protagonismo feminino encontra espaço e voz. Neste quarto episódio, abordamos o sentimento das mulheres de não serem tão competentes, talentosas ou merecedoras de seus sucessos quanto os outros acreditam, uma condição conhecida como Síndrome da Impostora. Esse episódio é um oferecimento do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, 7 UFG, Fundação RTVE e Pronuances Fotografia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão nos assistir, mas hoje a gente começa mais um episódio do podcast Somos Elas, de A a Z, com uma pergunta bruta. Mulher, qual é a sua criptonita? Quantas vezes você já se questionou se você merece tudo o que você já conquistou? E o que será que tem por trás daquela voz que às vezes pergunta para si mesma, será que eu sou boa o suficiente? Sensualidade. Será que as nossas maiores fraquezas estão mesmo fora do nosso controle? A gente tá brincando aqui, mas são perguntas que ficam rodeando a nossa cabeça. Hoje, por exemplo, para gravar esse podcast para vocês, a gente ficou se questionando. Ai, meu Deus, será? Será que vai esse tema mesmo? Ai, não, a gente estudou o suficiente? Meu Deus, a gente nasceu passando por isso. E a gente fez coisas ao longo da nossa vida toda para superar essa síndrome da impostora. Mariana, conta pra gente, o que é isso? Não, é interessante o tema que a gente escolheu para falar sobre esse podcast, né? Mulher, qual é a sua criptonita? Porque a gente entende que todo mundo tem aí alguma coisa que por trás, né, é aquele nosso ponto frágil, né? O que é que puxa a mulher a ponto de pensar e questionar realmente se ela está pronta, se ela está preparada, se ela tem a habilidade necessária, se ela estudou o suficiente. E estou fazendo essa analogia com esse simbolismo, né, que a gente trouxe do universo do Superman, né? Adorei. Achei lindo. O universo daquele homem forte, né, veloz, né, com nenhuma vulnerabilidade. Você sabe o que significa a criptonita, né, no desenho? Ele é um mineral fictício que vem, olha só que interessante, ele vem oriundo Do próprio planeta do Superman. Da Krypton, isso. De Krypton. Ou seja, e tem relação direta com a terra natal dele. Uhum. E isso a gente consegue fazer algumas analogias, né? Manda ver, estamos aqui, filha, eu tô aqui pronta, anotando. Geralmente essas nossas fragilidades, essas questões da autossabotagem, ela tem uma raiz na nossa própria história. Né? Então, quando a gente olha para a nossa história, é para onde você vai tentar enxergar da onde vem essa questão da sua autossabotagem. E, bom, acho que antes de mais nada, acho que é interessante a gente falar também sobre o que é essa síndrome, né? Síndrome da impostora. Essa síndrome nada mais na verdade, não é uma síndrome, é algo diagnosticado, assim, é uma forma de dizer, não existe nenhum dado, como é que fala? Teste psicológico, não é nesse sentido, tá? Na verdade, os sintomas que a gente observa, né, na população, homens e mulheres, sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Mas o que é que a gente entende como essa síndrome, né? É o sentimento de dúvida, né, que perpassa na cabeça do indivíduo sobre a sua capacidade de inteligência, sua habilidade, a sua capacidade de realizações. Mesmo que aquele indivíduo já tenha realizado aquela atividade, né, ou já tenha passado por aquela experiência algumas vezes, provando que a pessoa, na verdade, tem aquela habilidade, já tem aquela competência. Talvez fazendo uma analogia bem simples, né? Quando muito tempo você não anda de bicicleta, você fica, ai, será que eu vou cair? Será que eu vou saber andar de bicicleta? Mas é uma coisa simples, a gente encara, né? Quando se trata no mundo de trabalho, no mundo das nossas profissões, eu acho que o desafio acaba sendo bem maior, né? Bom, outra coisa que eu acho interessante a gente falar, né, que essa síndrome ela não é recente, né? Vem aí datado desde 1978, onde duas estudiosas, o nome delas é... Suzane e... Deixa eu lembrar aqui, olhar aqui, na nossa colinha. Não sou besta nem nada. Suzane e Pauline, duas PhDs. Isso. Ou seja, não é qualquer, né, indivíduo falando aí por aí, né? Foram as primeiras que fizeram os primeiros estudos para compreender, né, o porquê de detectar, né, esse movimento, né, dessa autossabotagem, desse síndrome, dessa insegurança. Na verdade, assim, a mulher se vê como uma fraude, né? Ela está falando ali que existe uma vaga, a gente gosta, vamos trazer para o mundo do trabalho, que acho que é o mais aplicável, né? Ou das oportunidades.
tem lá a vaga, uma série de requisitos, e se a mulher não preencher 100% desses requisitos, ela nem se candidata. Então, esse é um dos pontos do Elas, né? É preparar essas mulheres numa formação multidisciplinar para que a gente consiga fazer com que elas se candidatem às vagas, ou seja, se sintam menos fraudes. E essa síndrome, ela fica rondando, acho que nós mulheres, o tempo todo. E vocês falando aí, eu lembrei, né, do estudo, uma vez conversando com a Mariana, que ela falou, coincidência ou não, ela falou que o estudo é de 1978. Eu falei, nossa, que coincidência, né? O ano que eu nasci é brincadeira, a própria síndrome, né? Em pessoa, que loucura. E a gente se questiona, né, muitas vezes. Demais. Será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu sou capaz de abraçar esse projeto? E cria um monte de coisa também. Eu lembro, eu sou a rainha de fazer isso. Nossa, quando eu terminar isso, eu vou fazer aquilo. E aí eu nunca termino, porque aí eu arrumo outra coisa, sabe? Quando eu terminar a especialização, eu vou. Quando eu terminar o mestrado, eu vou. Quando eu terminar o doutorado... E a gente vai criando... É o momento que a gente se sentir completa ou preparada para poder fazer aquele outro passo, né? O próximo passo. E o interessante é que a gente não conversa sobre as nossas inseguranças com as pessoas. A gente não demonstra nossas vulnerabilidades para qualquer pessoa. Então, a gente acha que o que a gente passa acontece só com a gente, tipo, é só comigo. Então eu tô ali às vezes me questionando, será que eu tô pronta tudo? Mas assim, quando a gente, né, agora tendo acesso a outras pesquisas, né, a gente teve uma pesquisa, eu vou falar recente, né, mas é de 2019, onde a BBC coloca que eles fizeram uma pesquisa com várias mulheres, onde diagnosticaram que essa síndrome afeta os indivíduos no ambiente de trabalho, sobretudo em ambientes corporativos e acadêmicos. E a sensação que as pessoas têm é de inadequação, que elas se sentem inadequadas. E insuficientes. Entendeu? É como se, sob os olhos de outras pessoas, você não consegue atingir aquele desempenho, aquele resultado, né? Então, é como se fosse uma autossabotagem, um autojulgamento que ele vem muito forte, né? Quando a pessoa tem essa síndrome do impostor ou da impostora com ela, né? Então, nunca você consegue ali uma validação, não é nem externa, é de si própria, entendeu? Ô Mari, isso aí pode vir disfarçado de perfeccionismo, não tá bom o suficiente. Com certeza, essa é a principal característica da síndrome do impostor, é a pessoa buscar a perfeição, ela não busca a entrega, ela busca o perfeito, mas que perfeito porque ela tem medo do julgamento. Então, quando ela tem medo desse julgamento, ela entende que ela tem que entregar, né, o melhor, e nesse sentido do melhor, de sempre buscar a perfeição, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente abre um buraco negro, né? Porque a gente vai descobrindo que existe várias coisas entrelaçadas, tudo, e não tem como a gente dominar todo o conteúdo que perpassa por nenhuma teoria, né? Então, na verdade, eu acho que meio que agrava, né? Você se sente menos capaz e mais impotente ainda frente a isso. Teve um outro estudo, né, que eu estava conversando com a Letéia, da Forbes, onde ela fez também uma pesquisa falando por que as pessoas capazes sofrem dúvidas sobre si mesmo e como superá-las. E eles fizeram essa pesquisa em 2021 e colocaram e destacaram que a maioria dessa síndrome afeta mulheres, em especial líderes e profissionais de alto desempenho. E aí a gente faz uma correlação, né, de buscar talvez, não só por uma questão de reflexão, né, as causas disso, e tem tudo a ver com o histórico da ocupação da mulher no mercado de trabalho, né? Se a gente for olhar quem ocupa os altos cargos nas grandes empresas, na área pública, na área política, se a gente, não querendo entrar na polêmica, mas olhando por uma questão de gênero, a maioria dos cargos é ocupado por homens, e homens brancos, né? Então, pensa sendo uma mulher negra, né? Não tem como a gente não dizer que essa pessoa se sente, no mínimo,
né, é diferente. A pessoa tem que ter um autoconhecimento muito profundo, né, para tá ali sustentar e bancar. Exatamente. Né? E é por isso que esse assunto é tão importante da gente conversar e dialogar. A gente precisa ter essa percepção de saber, olha, isso não acontece só comigo, outras mulheres também passam por isso, outras pessoas também passam por isso, e entender, né, como que se dá esse ciclo, como que é esse caminho e o que eu faço para superar esse caminho. Então é possível identificar, por exemplo, quando eu estou sofrendo com essa síndrome? Com certeza é possível identificar. Quais são, assim, as características? Assim, nossa, ó, se eu fizer assim, lembrando, eu vou, tipo, cara, eu tô me boicotando. Primeira coisa da questão é você pensar assim, na hora que você recebe uma atividade, como que você... reage. Exato. Um convite, por exemplo. Um convite que você acha que é desafiador, que seja algo cobiçado, né? Eu, por exemplo, eu já recebi um convite de ocupar um cargo que eu falei assim, não, eu não estou pronta para isso. E assim, não sendo, como é que fala? Não querendo ser soberba, tudo tal, mas a pessoa que ocupou o cargo era tão capaz ou tinha as mesmas qualificações que eu, não tinha nada especial. Então, a régua, quem coloca, somos nós, né? Que régua é essa que a gente sempre coloca muito acima, a ponto de ser quase um grau de inatingível? E olha quem está falando. E como você hoje faria, você teria feito algo diferente? Assim, como você teria feito se a proposta fosse hoje? Eu acho que tratar dentro do que é real, né? Quais são as habilidades que estão sendo requeridas, o que eu preciso e fazer de uma forma mais racional mesmo. Não deixar a emoção tomar tanto conta da gente, né? Porque quando a gente não identifica e não entende o que a gente está sentindo, né, vem aquela reação de medo, de insegurança e ansiedade. A primeira coisa que você pensa é, não sou preparada. Como que a gente rebate isso? E por que esse sentimento vem em mim, né? Talvez por um excesso de aprovação que eu tive que ter na minha infância, talvez porque eu sempre tive que mostrar que a gente é muito boa, e a gente tem que lembrar que a gente, pelo menos eu, né? Eu sou de uma época que eu assistia Trapalhões, né? Trapalhões na década de 80, 90 era o quê, gente? Era um programa de valores morais totalmente diferentes do que são praticados hoje. Com certeza. Então, era um valor onde a mulher, né? Ali a gente tinha misoginia, a gente tinha, né, racismo, a gente tinha ali também, né, de forma ridicularizada as pessoas que são portadores de necessidades especiais. Então, de qualquer forma, querendo ou não, nós mulheres, a gente sempre veio desse local de fala onde é um pouco questionado, né? E se a mulher, vamos falar também, se a mulher é um pouco bonita, a gente já vai, mas bonita e inteligente não pode, né? Ou seja, você vem internalizando todas aquelas crenças, né? E aquelas crenças vão solidificando, vão se transformando, que a gente chama de preceitos, e tipo, que aquilo vira por exemplo, vira o seu guia, né? Ou exato. seja, você não acredita que você é capaz de romper com aquele processo. E às vezes não é nem nós mesmos, é porque a gente acaba sendo questionada pelo externo, né? De forma indireta, né? A gente recebe isso o tempo todo. Nós que crescemos nessa década, nós éramos bombardeadas em relação a isso. Professora de matemática bonita, por exemplo, da nossa época, né? Nossa, era aquela coisa. O pessoal ainda brincava, né? Que mulher que estava na faculdade eram umas brincadeiras tão chulas, né? Então, eu acho que essa correlação da mulher entender, né, esse ciclo e saber como né, o local da onde ele começa e saber lidar com essa emoção, porque a gente não consegue determinar, né? Nossa, eu não quero sentir medo, né? Não é a emoção a gente consegue controlar a partir do momento que a gente usa a racionalidade, mas a gente não controla o gatilho e a emoção daquilo que a gente sente. E uma coisa que a Suzane e a Pauline nos trouxe foi exatamente o teste, né? De quão você se identifica, né, nesse estágio de impostora. Então, esse teste a gente pode disponibilizar. Podemos disponibilizar, com certeza. Link, alguns estudos no Brasil, podcast, né, Mariana? A Júlia e a Fernanda Pereira trouxeram em 2021, né, esse estudo mostrando a síndrome da impostora entre mulheres brasileiras, análise em contextos profissionais e acadêmicos, foi publicado na Revista Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Então, ela traz exatamente essa escala utilizada lá pelas duas doutoras, né, em psicologia. Então, ela traz a escala do impostor e mostra em que nível você está, né? Ou seja, num nível, num grau, né? Um grau
mais elevado ou menor, e mostra como é que a gente pode identificar isso no nosso trabalho, né? Então, outras mulheres. Então, se a gente pensar assim, num passo a passo, para ajudar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, primeiro passo é perceber e identificar que eu tenho essa síndrome, né? Que eu me auto-saboto. Isso, mas como que ela vai perceber isso, né? Qual que é a emoção que ela tem quando ela recebe uma tarefa ou um desafio? Né? Quanto ela se sente responsável e capaz de fazer isso. Quando ela começa a questionar, será que eu vou mesmo? Dúvida. Aí você começa a usar aquelas desculpinhas, né? Mas eu tenho outro compromisso, mas... Né? Será que é mesmo? A gente tem que ver o que é de fato real daquilo que realmente é uma desculpa ali de autossabotagem, né? E aí tem 2 mecanismos que geralmente vêm junto, que é o que a gente chama da procrastinação, né? É a pessoa ter a tarefa para fazer, mas ela vai procrastinando, e essa procrastinação está diretamente correlacionada ao perfeccionismo, né? Porque como você acha que ainda não está preparada para essa tarefa, você vai procrastinando. E aí, paralelo também à procrastinação, tem uma das duas dos mecanismos de defesa, né? Ou a procrastinação ou a superpreparação. Né, onde a mulher super se prepara, vai, estuda e fica ali, vai com afinco, né, para poder dar conta daquele desafio. E aí, na conclusão da tarefa, quando ela conclui essa tarefa, existe 2 possibilidades. Quando o resultado é positivo, ela fala assim, nossa, olha que ótimo, eu consegui o resultado positivo, mas porque eu me super preparei, senão eu não tinha sido capaz. Oh, Glória, não é possível. Né? Não, mas é então, verdade. Ela só... e aí ela não reconhece que ela já... né, ela já estava preparada. Ela já estava preparada. De fato, né? Que ela trabalhou muito para aquilo, né? E quando o resultado é negativo, ela reafirma a crença. Mas mesmo a percepção dela sobre a realização da tarefa acaba sendo um pouco maquiada, né? Acaba tendo, né? Como é que se diz? Uma faca de 2 gumes. Porque é mais ou menos quando alguém fala assim, nossa, você é tão bonita, mas você não se sente bonita. Né? E a pessoa fala assim, a pessoa está falando isso para me agradar. Né? Então acaba que essa conclusão da tarefa, dependendo de como ela é... Como você recebe o feedback. Isso. Ela agrava o processo. Exato. Porque a pessoa não acredita nunca, né? E como bloqueia isso? Ela rejeita o sucesso, né? Então ela não recebe como um super feito, ela não acha que... ela não fiz mais do que minha obrigação. E em geral essas pessoas têm rejeição do que elas... Igual a Mariana colocou, né? Do sucesso delas. Elas se sentem ali... É como se elas não merecessem aquilo que gerou todo o resultado positivo para elas, né? É bem clássico essa história da síndrome da impostora. E a questão da fraude, né? Que é bem latente, né? Não, o pessoal tá falando isso tudo de mim, mas eu não me acho isso, né? Eu não sou isso tudo, entendeu? Então, é uma coisa da síndrome da impostora e que às vezes eu sempre reflito um pouco em alguns momentos que eu me vejo nessas condições, porque às vezes eu me vejo nessas condições, né? E mesmo embora conhecendo a síndrome, mesmo falando sobre isso com outras mulheres, eu me vejo nessas condições. Quando eu me vejo, eu falo assim, opa, Letéia, peraí, esse pensamento não é seu, né? Acho que é o primeiro, o combate, né? Espera só um pouquinho. Não, eu nunca vou estar 100% preparada. E é né? um exercício diário. Sim. É um exercício que a gente precisa trazer para a nossa realidade. Porque muitas vezes a gente nem busca novos desafios exatamente por esse processo de achar que a gente não é capaz. Sim, e outra coisa. Disse? Exato. E outra coisa que eu falo, Mari, que aí eu vivencio isso todos os dias. Muitas vezes, por exemplo, eu estou numa posição de liderança, né? Quando eu vejo alguns talentos de liderança que são mulheres, às vezes eu sou questionada pelos meus pares, que são homens. Será mesmo que ela consegue? Essa pessoa que você está escolhendo, a Letéia? Eles têm a capacidade de me questionar para saber se eu não... Tipo assim, como se eu não tivesse a capacidade de escolher uma outra liderança. Entendeu? Então, a todo momento, a gente é ali rodeado por pessoas que nos colocam aquele pontinho da dúvida, sabe, Carol? E isso é o que a gente tem que ficar atento. Igual a Mariana colocou, nós temos que, tipo, meio que vigiar esse processo que nos circundam. Porque as pessoas querem, muitas vezes, fazer isso exatamente até para elas ocuparem aqueles espaços. Sim. Entendeu? Perfeito. E aí você me lembrou aqui me lembrei, né, de um estudo da Carol Dweck, que ela fala sobre a mentalidade. Então, quando a gente pensa nesse processo, né, será que é mudar o nosso mindset, a nossa mentalidade para
ela até é muito interessante o que ela coloca, porque ela fala, vamos nomear, então, dê um nome para essa sua mentalidade fixa, né? Sim. Dê um nome para ela. Quando você nomeia, você acolhe, você recebe e fala, ok, a partir de agora eu vou mudar o meu mindset, eu vou mudar o meu pensamento, porque se a gente busca na neurociência, tudo começa na ordem do pensamento. E a gente vai falar muito sobre isso aqui no nosso podcast, né? Porque quando eu mudo a minha mentalidade, eu consigo blindar a minha mente desses pensamentos tóxicos, porque a gente vai falar muito sobre isso na parte de comunicação. Essa nossa comunicação interna, ela atrapalha muito o nosso crescimento. E o nosso desenvolvimento. E aí, sobre isso, né, Mariana, pensando nas estratégias que a gente pode ajudar essa mulher, né, ou esse homem que está nessa condição, né, de se enxergar sendo bombardeado pela síndrome. A Carol tinha perguntado, né, e como é que a gente faz, né? Não existe uma fórmula mágica. O que existe, assim, é a gente tentar entender qual que é o seu padrão comportamental, como que você funciona, né? Olhar para a sua história, olhar para suas vitórias, né? O que você consegue olhar com compaixão para você e ver assim, o que eu fiz de bom, né? O que eu já conquistei até aqui. E baixar um pouco, lembrar que a vida é muito mais leve, precisa ser leve. A vida, na verdade, é dura pra caramba, né? A gente tem que olhar pra gente com uma certa leveza. E tentar... E generosidade, né? E generosidade. E aí, uma das questões que a gente, que na verdade a literatura coloca, né, é você tentar olhar para essa história, entender esses picos e escolher uma pessoa que de fato seja uma pessoa da sua confiança, que você, né, por exemplo, olha, eu elejo a Aletheia porque realmente em determinados momentos na minha vida ela me deu feedbacks que me fizeram parar para pensar, redirecionar a rota. Então, beleza, você não consegue acreditar que todo mundo vai te validar? Escolha uma, duas pessoas que vá fazer isso por você, né? Seja no âmbito profissional, seja no âmbito da vida pessoal, a gente acaba tendo essas pessoas que acabam virando meio guru da nossa vida, né? Eu, pelo menos, tenho algumas, né? E olhar para as histórias de quem já passou por isso também. A gente tem diversas histórias aí, né? A gente tem até a própria Michelle Obama, né? Naquele Sim. livro que você compartilhou comigo. Sim, maravilhoso. E ele, na verdade, ela fala exatamente dessa situação, né? Que ela se sentia incapaz, que ela não merecia estar nos lugares de prestígio que ela estava, né? Então, mas... E aí, como que ela saiu de tudo isso? Eu achei muito interessante foi o fechamento, né? Que ela fala exatamente, ela começou a selecionar mesmo as pessoas que ela queria estar próxima dela, né? Tipo assim, eu não quero gente tóxica que fica me apontando os meus defeitos, os meus problemas. Eu quero gente que me eleva, que me enaltece, né? Então, assim... dos meus defeitos, dos meus problemas, eu conheço muito bem, não precisa ninguém ficar me apontando. Mas será que as pessoas conseguem me dar palavras de afirmação que vão fazer com que eu realmente encare aquela oportunidade que está surgindo na minha frente com uma coisa para mim, que eu mereço? E assim ela começou a fazer. Então ela começou a cercar de pessoas que realmente faziam esse papel. Ela reconheceu as emoções que ela sentia. Isso é muito importante, como a Carol colocou, o acolhimento dessas emoções e entender que emoções são emoções, ponto. Não são negativas nem positivas, são emoções. Né? Você então, vai sentir, é inevitável. Você vai sentir, é inevitável. E como é que eu posso fazer diferente? Eu tenho que aceitar que esse é o meu processo de crescimento, o flow para mim é esse, e eu vou naquela direção e pronto. Né? Então é muito legal, assim, toda a história que ela conta, né? Desde quando ela, né, lá no comecinho da vida dela, negra, de toda uma comunidade pobre, e ela sai um processo de crescimento até chegar como primeira dama ao lado do presidente Barack. O que acontece? Ela não só ocupa esse espaço, mas como ela ocupa um espaço de fala, de voz, de tudo, né? Exato. Então foi muito assim, é muito interessante ver o exemplo dela, né, e ver que, nossa, ela é o up, né, de referência mundial, e ela sofreu disso, né? E trazendo para o Brasil, a gente pode falar da Luísa Trajano, né, que é uma mulher aí visionária, né, um exemplo de liderança, né, de uma das mulheres mais influentes do Brasil hoje, e que no início da carreira ela teve, né, várias vezes ela se sentia questionada se ela era boa o suficiente para conduzir a expansão dos negócios da família. Né? E ela fala que uma das ferramentas dela foi trabalhar a questão da liderança.
E aí ela buscou desenvolver a liderança atrelada, sobretudo, à questão da autenticidade. Ela buscou uma liderança baseada naquilo que era dela mesma, né? Então, ela buscou se conectar de forma verdadeira com os colaboradores e, nesse sentido, ela começou a ter essa retroalimentação, né, dos colaboradores validando ela como uma liderança. E aí ela construindo tudo que a gente já sabe da história dela, né, pós ela estar agora aí todo o império que ela construiu, né, nós temos vários outros casos, né, de gente famosa que você conhece. Thaís Araújo, Daniela Mercury. Procura aí, dá um Google. Aí Ana vocês Paula vão ver Padrão, a Ana Paula Padrão. uma jornalista. Exatamente. Né, São todas pessoas, mulheres, extremamente famosas, né, reconhecidas em termos de talentos, e elas vivenciaram tudo isso, né? Ou seja, chegaram a duvidar da própria capacidade. A Ana Paula Padrão, por exemplo, uma das ferramentas que ela coloca, falou, né, que além do amadurecimento, né, que eu acho que realmente acaba sendo uma ferramenta de forma natural para nós, mulheres, acho que para os homens também, foi a questão do autoconhecimento, que para ela foi bem preponderante quando ela começou a reconhecer as próprias habilidades, né, e aprendeu a reconhecer os próprios méritos. Então, assim, de forma resumida, a terapia é muito bom, né, que a terapia, né, um bom terapeuta, eu acho que ele realmente nos ajuda a buscar, né, a nossa essência, quem nós somos, né, a olhar para nós de forma né, desnuda, e realmente a gente reconhece aquilo que a gente não é bom, ok, tá tudo bem, mas aqui tem muita coisa que a gente é bom pra caramba, né? Exatamente. Uma coisa da síndrome da impostora, que é uma ferramenta muito legal, é você elencar quais são os seus pontos fortes, né? O que você tem de bom? Não, eu não tenho nada de bom. Gente, todo mundo tem algo de bom, pelo amor de Deus. Lista isso, né? Primeira coisa, separar inexperiência de incapacidade. Certo. Uma coisa é você ser inexperiente, outra coisa é você ser incapaz. Perfeito. Segundo ponto, você tem que reconhecer as suas realizações. Olha para sua história, né? Olha para aquilo que você já foi capaz de realizar, né? Ainda que não seja naquele objetivo, naquele desafio, mas você é um ser capaz. Olhe para suas competências, olhe para suas habilidades de forma honesta. Outra questão, né? Trabalhe sua confiança. Confie em você. Essa parte é difícil, né? Tem sempre alguém falando assim, não, mas você pode melhorar, mas trabalhe. Amy Cuddy, fake it till you make it, né? Fazer a pose lá da Mulher Maravilha. Alguns estudos questionam isso, mas isso funciona muito, assim. Não precisa fazer a pose e tudo, mas a mentalização, né? A mentalização. Eu preciso, visualizar também. Por exemplo, você foi convidada para uma entrevista. Vamos visualizar o sucesso daquele momento. Isso Perfeito, é importantíssimo. isso é muito importante. Mas a questão da postura que eles colocam também tem até uma questão fisiológica, sim, né? Que sim. você respira melhor, que você fala melhor, tem toda uma questão, né? Sim. Que interfere. Acho que a pessoa, na verdade, ela precisa ir se descobrindo, né? Descobrindo o que funciona para ela, né? Exato. É muito interessante. Por mais que a gente gostaria de passar, assim, uma receitinha de bolo para vocês, acho que essa receita de bolo, ela existe. É uma coisa que você vai... O que te dá autoconfiança, exatamente. né? O que te dá autoconfiança? Para a Sandy, por exemplo, é passar batom. Sim. Ela não sai de casa sem passar batom, né? A gente cria algumas estratégias, né? Vocês falaram várias aqui, ó. Autoconhecimento, reconhecer as suas fortalezas também e agir. Porque muitas vezes a gente fica paralisado. Então, o medo, ele é interessante desde que ele não te paralise. Porque ele faz você respeitar o seu público, a sua audiência e os seus limites também. E trabalhar em cima deles. E então, todo mundo tem limite. É importante a gente colocar isso aqui. Uma das questões da síndrome da impostora é que enquanto houver energia ali, eu vou me doando. E daí, as pessoas não vão aumentar o nível de reconhecimento porque você está fazendo muito a mais daquilo que você pode fazer, né? Então, esse é um ponto, né? Ou seja, colocar os limites até onde você consegue ir. Não é ser fraco, é mostrar de forma muito clara a sua vulnerabilidade e entender que, pronto, dali em diante, eu sinceramente não consigo mais, né? Exato. Lembrar que nós somos humanos, e né? isso não vai te invalidar em absolutamente nada. Sim. Né? Então, pensando em pessoas que sofrem disso, como nós, uma estratégia que cada uma usa, acho que a gente pode deixar aqui, né? A minha é me estudar. Eu me estudo muito, porque sempre que eu percebo que eu estou me auto-sabotando, eu paro,
escrevo, visualizo o que eu tô fazendo de errado e como eu posso fazer aquilo de uma forma mais assertiva. Na verdade, eu sempre me coloco na situação de, será que essa dúvida existe? Eu volto no tempo. Ela é minha ou Ela é de minha alguém? ou é de alguém, né? Então, eu sempre penso assim, será que é minha ou é do outro? Isso. É uma projeção do outro ou é minha, né? Ou é Questionar-se. minha, entendeu? Então, assim, eu me questiono para me colocar, assim, naquela posição bem tranquila. E aí, um outro detalhe que eu também faço, eu faço o que a Carol colocou, eu visualizo, né? Eu visualizo, será que eu consigo estar naquele local, né? Ou daquele jeito, como eu estou vendo essa oportunidade surgir? Se isso encontra com os meus valores, tá tudo certo. Então, eu vou. Vai com medo mesmo, né? Às vezes, lógico, eu tenho A medo. gente aprende Eu a acho fazer que é essa fazendo. a dica. É. Vai com medo mesmo. Vai Entendeu? Com medo mesmo. Eu vou. Tem coisas que eu tenho medo, mas eu vou. Entendeu? E aí. A zona de dá conforto certo. não é terra fértil. É assim, tudo dá certo? Não vai tudo dar certo. Entendeu? Então, assim, eu vou falar por mim. Eu, há 3 anos, eu tinha um nível de perfeccionismo na atual posição de liderança que eu tinha, que eu fiz uma equipe inteira sofrer. Como que eu descobri isso? Quando as pessoas iam conversar comigo, elas tinham medo. Acho que ainda até hoje elas têm medo, né? Será? Mas acho que tem menos agora. Acho que eles brincam, Mas entendeu? isso aí Tipo a assim. gente tem um podcast para falar sobre isso, né? Que é o perfil da mulher na liderança, né? Por que ela endurece tanto? Isso daí dá outro podcast. Dá, com certeza. Adorei. Anota aí, Melissa. A gente acaba... Mas assim, ó, tá ligado com a síndrome da impostora, porque a síndrome da impostora, ela tá querendo dizer ali, olha, que eu sou boa o suficiente, ela quer mostrar ali pro pessoal, né, que ela quer provar que ela pode Ela quer a estar... aprovação. Ela quer a aprovação, ela quer ali mostrar e ter o reconhecimento de tudo, né? Então, quando ela vai para a liderança, ela acaba endurecendo muito e cobrando muito. E nessa cobrança, né, sem flexibilidade, ela esquece de olhar com com um olhar mais sensível para o outro, para o indivíduo, né? Que pensa diferente, que Acho que ela sente perde diferente. a essência dela mesmo, entendeu? E aí A verdade acaba é essa. perdendo um pouco a mão. E é por isso que, às vezes, a mulher na liderança acaba sendo muito criticada quando comparada ao homem. E isso dá um tema de outro podcast. Mas o que eu ia sugerir era o que nós já comentamos agora, né? Você falou sobre compaixão, mas seja gentil consigo mesmo. Eu acho que seja gentil consigo mesmo é uma dica, né? Para quando você estiver passando por essa síndrome de impostora. Ela não vive dentro de você, ainda que ela esteja aí, né? Deixa lá ela quietinha, deixa ela lá numa zona confortável, não dê muito ouvidos, né? Faz de conta que ela é café com leite. Acolhe a bichinha. E assim a gente finaliza o nosso podcast Somos elas. de A A Z. Obrigada por nos acompanhar nesse episódio do Elas. Seguimos juntas desenvolvendo e capacitando mulheres para que ocupem quaisquer posições que elas queiram. Esse episódio foi um oferecimento do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, 7 UFG, Fundação RTVE e Pro Nuances Fotografia.